Na vida nós vamos aprendendo muitas coisas na vida. A vida realmente vai fazendo com que a gente aprenda muitas coisas. Eu aprendi muitas coisas, por exemplo, ao ser rejeitado muitas vezes, ao ser desprezado. Sim, porque às vezes ao ser rejeitado, desprezado ou menosprezado, nós vamos ganhando às vezes o sentimento de dor, ficamos machucados, mas aquilo depois se transforma numa força muito grande. Ou seja, nós vamos ganhando um potencial maior de resistência e de força. Claro que eu não sou daqueles defensores da dor e do sofrimento. Não sou uma pessoa que faça apologia da dor e do sofrimento. Mas em alguns momentos da vida ela traz alguns ensinamentos que o momento de alegria realmente não traz. Essa é uma realidade, porque a vida é uma grande escola e temos professores e professoras diferentes. A professora Alegria, ela nos traz ensinamentos que só ela pode trazer. A professora Dor traz ensinamentos que só ela pode trazer. A professora Sofrimento, ou professor Sofrimento, traz dores que só ele pode trazer. Essa é a realidade. Eu gosto muito de uma frase de Sêneca, né? Que diz: sendo desprezado pelos maus significa que estou no caminho certo. Sendo desprezado pelos maus significa que estou no caminho certo. E é uma pura realidade. Eu já fui desprezado muitas vezes, ignorado, menosprezado, mas tudo isso serve como força. Força, força, força. Porque nós sabemos que no fundo, por trás de muitas coisas está a inveja. E a inveja é um dos piores, se não o pior sentimento humano. A inveja, ela é capaz de coisas absurdas. Para você ter uma ideia, uma certa vez eu estava num evento enquanto gestor escolar que eu era. E eu sempre fui de usar roupas simples, nunca me liguei e me preocupei em estar vestido assim ou assado, nunca fui muito ligado nisso. Mas um dia era um grande evento, uma reunião à noite, com todos os gestores e tinha pessoas da classe política, etc. E aí, sei que eu coloquei um paletó. Me senti até diferente, né? Coloquei um paletó e tal. E isso incomodou um cidadão lá. Um cidadão que não tinha por que se incomodar, porque ele era tão gestor escolar quanto eu, não é? E ele tinha lá toda a sua condição financeira de vida, toda a sua situação tranquila, e para que se incomodar comigo? Não precisei dar uma palavra, não precisei falar nada. Não incomodei a ele por nenhuma outra coisa senão pelo fato de eu estar bem vestido, de eu estar com um paletó. Veja como são as coisas, como as pessoas são. Ele poderia ficar até alegre pelo fato do colega professor, que no fundo todo gestor escolar é um professor. Ele trabalhava comigo, dividíamos um processo de gestão escolar, mas ficou com inveja e aquilo tomou um ódio ou inveja dele pelo simples fato de me ver bem vestido, de me ver adequado àquela festa chique, àquele ambiente, onde provavelmente ele achava que eu ia estar maltrapilho ou mal vestido, coisa que o valha. Veja um simples fato bobo desse. Outra coisa, quando eu comecei a frequentar um centro espírita e comecei a frequentar, assistir algumas palestras num centro espírita, lá nesse centro espírita frequentava
algumas pessoas da minha família, umas 3 ou 4 pessoas frequentavam, mulheres, umas 3 ou 4 mulheres da minha família, né? Frequentavam esse determinado centro espírita que eu comecei a ir assistir algumas palestras. E aí, comecei a ir e tal. O fato é que eu fui uns 2 ou 3 domingos e tal. Foi o bastante para o presidente da casa lá na época, um senhor que já desencarnou, do qual eu tenho respeito e era um cidadão que foi um dos grandes desbravadores do espiritismo na cidade aqui. Ele olhou para mim e com pouca conversa ele me convidou para fazer uma palestra. Ele sentiu em mim um potencial, uma capacidade de fazer uma palestra lá na casa espírita, lá no centro espírita. E aí ele acertou comigo uma data, me convidou para fazer uma palestra. Pronto, foi a gota d'água, né? Se aquelas pessoas de repente da minha família já estavam incomodadas só com a minha simples presença naquele ambiente, ao passo que eu fui convidado para fazer uma palestra, aí não. Aí elas não conseguiram suportar isso, não é? Pessoas que se diziam muito capazes, muito inteligentes, com seus mestrados, doutorados, ou que se achavam donas do saber do espiritismo, vendo um primo pobre da história, vendo o primo, o sobrinho, né, o irmão, ali que mal chegou naquele espaço, já foi convidado para fazer uma palestra. Resultado, de mansinho, elas todas saíram da casa espírita. Você acredita? Saíram da casa espírita alegando motivos outros quaisquer, motivos corriqueiros, motivos quaisquer, mas no fundo, fazendo análise psicológica, né, a gente compreende que elas saíram porque estavam incomodadas pelo fato de eu agora fazer parte daquele mesmo ambiente. E mais do que isso, né? Eu ser um orador, ser um palestrante da casa, ser convidado para fazer uma palestra. Então isso era um absurdo, né? Era um afronte. E o fato que elas saíram e eu fiz palestra lá e depois fiz tantas outras palestras nessa casa. Mesmo depois que esse senhor desencarnou, o centro espírita ficou sobre o domínio do filho dele e eu continuei sendo convidado. E elas deixaram esse centro espírita. O fato é que depois eu comecei a ser convidado para fazer palestra em quase todos os centros espíritas, nos maiores centros espíritas da cidade. E elas começaram a transitar entre os outros, também se incomodaram porque, como eu estava sendo convidado para ir palestrar em todos praticamente, não restava mais nenhum, né? Praticamente. Então, elas praticamente abandonaram as idas aos centros espíritas. Para você ver, né? Como são as coisas. Parece mentira. E é uma história assim tão absurda que você não acredita, mas é verdade. Porque a inveja, ela é capaz de fazer coisas realmente que ninguém consegue nem acreditar. A gente duvida do que a inveja é capaz, mas a inveja ela é capaz de tudo. Tanto de fazer coisas assim absurdas, porque a inveja não quer reconhecer o sucesso do outro, não quer reconhecer o mérito do outro, não quer reconhecer a capacidade do outro, não é? A inveja se nega a reconhecer a capacidade do outro, se nega. Geralmente é assim, né? Na família as coisas que a gente faz, as pessoas não dão a devida importância, não dão o devido valor. Quando você mostra uma coisa a alguém, você percebe na cara da pessoa se ela está com inveja ou não. Se ela olha e desdenha ou dá pouca atenção, muito provavelmente ela está com inveja, a não ser que ela esteja realmente extremamente ocupada ou preocupada com outra coisa. Senão, ela já está com dor de cotovelo, já está com inveja, né? E o que é que causa inveja na pessoa? Veja,
Pessoas que são ricas, milionárias, poderosas, pessoas que têm mestrados, doutorados, pós-doutorados, são capazes de ter inveja de uma pessoa pobre, são capazes de ter inveja de uma pessoa que às vezes não tem um grau de cultura, de estudo. Por quê? Porque a inveja, ela não é por uma situação é, financeira, né? Não é por uma situação só de diplomas e de cursos e de castas sociais. A inveja é de se incomodar. Primeiro, que algumas pessoas que estão em castas sociais elevadas, elas se incomodam de dividir o espaço com pessoas que vêm de classes mais pobres, né? Isso a gente vê no Brasil. Viu no Brasil quando começou, por exemplo, os aeroportos, os voos quando ficaram mais populares e as pessoas menos abastadas, mais pobres, começaram a poder viajar de avião. Isso incomodou muita gente, né? Porque aquelas pessoas não querem se juntar à gentalha, como diria Dona Florinda, né? E infelizmente esse é o pensamento de uma elite burguesa, né, que existe no país. Mas afora isso, a inveja ela é capaz do que eu estava falando. A inveja é capaz de invejar outros motivos, outras coisas. O que realmente a inveja potencializa-se é porque ela olha o brilho do outro, ela se incomoda com o brilho do outro, ela se incomoda com a, o mérito do outro, ela se incomoda com a capacidade do outro, ela se incomoda com o jeito que o outro tem de fazer uma coisa que você gostaria de fazer, mas que você não faz, que você não tem coragem, ou que você não tem talento para fazer. Então isso incomoda profundamente o invejoso. O invejoso se incomoda porque está vendo o outro fazer uma coisa que no fundo ele gostaria também de fazer, mas aí como ele não sabe fazer ou como ele não faz bem aquilo, ele vai ignorar, ele vai rejeitar e ele vai fazer de conta que não está vendo, que não está percebendo, vai fazer aquela visão seletiva, né? Muitas vezes a visão seletiva esconde uma inveja, esconde a dor de cotovelo, por você não querer ver o brilho do outro, a capacidade que o outro tem de realizar alguma coisa que você não tem. E você poderia muito bem aplaudir e dar o mérito e reconhecer a capacidade do outro. Mas você não é capaz disso. Você prefere ficar no seu mundo de egoísmo e de inveja profunda, o que é uma grande doença, uma grande enfermidade. As pessoas cuidam muito do corpo, fazendo horas de academia, de ginástica e tal, mas esquecem das maiores doenças que podem existir, que são o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a inveja, né? A inveja e a avareza, eu diria, são as maiores doenças, as maiores chagas da humanidade. É o sujeito avarento, avareza, pessoas que têm muito dinheiro, mas não gastam, não investem nem para eles mesmos, não ajudam ninguém. O egoísmo, né? Está sempre atrelado à avareza, à arrogância, à soberba de quem quer passar uma ideia de superioridade e a inveja. Essas são as maiores chagas da humanidade, sem dúvida alguma. Então, nós devemos refletir sobre isso e esse vídeo é curto e é para falar sobre isso. Para a gente aprender a saber como lida a cabeça do invejoso. A cabeça do invejoso, ele pode estar com R$ 1 milhão na conta, com R$ 2 milhões na conta e você está com R$ 2. Ou não está com nada. Mas ele pode ter inveja de você simplesmente porque você faz uma coisa, é capaz de fazer uma coisa que ele não é capaz. É capaz de tomar uma atitude que ele não é capaz. É capaz e tem coragem de fazer uma coisa que ele não tem coragem. Tem um brilho especial para alguma coisa, alguma aptidão que ele não tem, algum talento que ele não tem, alguma capacidade que ele não tem. Isso mexe com ele.
Sobretudo se ele tiver mestrados, doutorados, IADos e todos os cursos e diplomas que na Terra têm um valor enorme. Mas tem gente que mesmo com tudo isso, vê outras pessoas que às vezes não têm. Tem um brilho maior, uma capacidade maior de comunicação, de interação, de inteligência. Porque uma coisa é a pessoa ser bem, estudou muito. Outra coisa é ser inteligente, não é? Tem gente que estuda muito, tem gente que tem um grau de instrução muito grande, mas nem sempre é tão inteligente quanto o outro, que às vezes só tem um curso fundamental, mas é inteligentíssimo, não é? E aí incomoda aquele que tem tantos diplomas, tantas coisas, tanta riqueza, mas não tem o talento, o carisma, a capacidade daquele outro que quase não tem nada, mas tem o que aquela outra pessoa não tem. Aí é que está a grande realidade, né? Quando eu deixei meu emprego fixo, deixei a minha estabilidade financeira, isso irritou, incomodou muitos. E até hoje incomoda. Até hoje incomoda, né? As pessoas criticam, me julgaram muito, me condenaram. Mas por trás dessa condenação, se explica do ponto de vista psicológico, psicanalítico, tudo isso. O bom de se estudar psicologia, a psicanálise é isso. Por trás de tanta crítica, julgamento e condenação está a inveja. A inveja porque muitos não têm coragem de fazer o que eu fiz. Vivem suas vidas frustrantes, vivem suas vidas aprisionadas a um sistema Matrix, são marionetes do sistema Matrix, trabalham a contragosto, trabalham insatisfeitos, reclamando todos os dias, reclamando toda hora, trabalham em ambientes tóxicos, adoecem por isso, se maltratam por isso, mas não têm coragem de tomar atitudes e de deixar aquilo que lhe faz mal. E continuam diante da toxicidade em nome de serem soldados de um sistema enganador e ilusório de uma vida transitória. Essa é que é a grande realidade. E, portanto, outro que é disruptivo causa inveja. E, portanto, vamos criticá-lo e dizer que ele está errado, que ele enlouqueceu, e etc, e etc, que não se faz uma coisa dessa, e etc. Porque, no fundo, além dessas pessoas serem extremamente materialistas e só olharem para o mundo para um olhar, com um olhar da terra, com um olhar extremamente do materialismo terreno, eles não conseguem olhar para uma transcendência, para um caminho holístico, para uma possibilidade outra, para um horizonte maior. São pessoas mesquinhas, são pessoas com um olhar muito reduzido, com um olhar pequeno perante a vida, perante a espiritualidade. São pessoas que podem até se dizer às vezes espíritas, espiritualistas, mas que no fundo são extremamente materialistas e só conseguem olhar para a vida pelo lado pragmático da matéria, né? Além disso, elas também são pessoas extremamente invejosas. Extremamente invejosas. São pessoas que não têm a coragem de tomar atitudes e decisões e escolhas perante a vida. E a vida é feita de escolhas, de atitudes que devemos tomar e pagar o preço por elas. Só que as pessoas são medrosas, são covardes, preferem viver o tempo todo sofrendo, incomodadas, mas reclamando, tendo um hábito de reclamar, mas não deixam aquelas situações. E quando alguém deixa e tem coragem, é disruptivo e é corajoso e toma uma atitude drástica
mesmo sabendo dos riscos que corre, porque a vida é um risco. Viver é arriscar-se. Viver já é um risco. E as pessoas muitas vezes não percebem isso. Então, elas preferem criticar e julgar e condenar aqueles que tomam atitudes que elas não têm coragem, grandeza para fazer. Essa é que é a grande realidade. É isso. Esse é um vídeo para essa reflexão sobre a inveja e os invejosos, para que a gente pense sobre isso. Fiquem na paz, deixem o like, ajudem o canal. Muitas vezes vocês assistem um vídeo, gostam, mas esquecem de deixar o like. Não esqueça de deixar o like, comente, interaja. Precisamos de você para fazer o canal crescer. O canal merece, tem conteúdo e qualidade para isso. Chegue junto, se inscrevendo no canal. Se inscreva se ainda não for inscrita, se ainda não for inscrito, deixe o like. Ajude o canal a crescer e o YouTube a mostrar os nossos vídeos, nossas lives para um maior número de pessoas. Um abraço.